se tornam mortos, as pessoas se tornam mortas, gélidas, frias. E é preciso então a intervenção do Senhor, soprando fôlego de vida, inspiração, vida, para que possamos assumir tudo quanto o Senhor sonhou para nós. Um ser humano integralmente capaz de gerar outra vida. Precisamos de fôlego, meus irmãos. Precisamos de vida, precisamos de inspiração, precisamos do sopro do Espírito Santo nas nossas vidas. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Ele é o combustível, Ele é aquela substância que nos capacita, que nos impele, que nos propulsiona para o alvo. É o Espírito Santo, meus amados. É só Ele. Sem Deus, nada podemos fazer. E o Senhor, nessa circunstância, diz: eu me manifesto por intermédio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. É impossível se mover sem o Espírito Santo de Deus. Não há a mínima possibilidade de realizarmos nada se do céu não formos, ou aliás, se pelo céu, se pelo Espírito Santo não formos capacitados. Porque a obra é do Senhor. Nós somos carne. As nossas mentes são limitadas. A palavra do Senhor diz que Deus é ciência maravilhosíssima para que entendamos. São homens espirituais, realizam obras espirituais. Só homens de Deus conseguem realizar a obra de Deus. E é isso que eu queria compartilhar essa manhã, meus amados. O Espírito Santo é a chave que abre qualquer porta. O Espírito Santo é a ponte que te faz transpassar qualquer abismo. O Espírito Santo são as asas que te faz voar e lograr voos altos. O Espírito Santo, meus amados. Abram comigo a Bíblia. Lá em Gênesis. Alguma coisa aconteceu aqui. Não era isso que eu ia pregar. Deixa eu me arranjar aqui. Gênesis 22:15. Gênesis 22:15. A palavra do Senhor diz o seguinte: então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Repitam comigo: a cidade dos seus inimigos. Meus amados, quantas versões aí dizem a porta dos seus inimigos? O Bruno eu sei que é. Minha também. A versão revista e corrigida, que é que você tem em mãos, ela traz essa tradução: a porta dos seus inimigos. A primeira vez que eu tive acesso a essa passagem, eu tive acesso numa Bíblia, numa versão revista e corrigida. E nós que estudamos teologia, nós sabemos que essa versão é uma versão que mais se aproxima do original, da versão original da Bíblia, em sua linguagem original. E de fato, meus amados, essa é a versão mais fidedigna, que mais se aproxima, a porta dos seus inimigos. Muitas versões falam a cidade dos seus inimigos. E eu fiquei encucado com aquilo, eu fiquei preocupado, eu fiquei sem saber. E eu tenho uma Bíblia que é considerada hoje a melhor versão em vários países. Essa Bíblia chama Bíblia de Jerusalém.
Uma Bíblia ótima para estudo. E eu fui para essa Bíblia procurar a tradução e eu vi lá: e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E eu comecei a perguntar aos meus professores o que aquilo estava, se o original de fato queria dizer aquilo. E alguns começaram a pensar que eu estava fazendo perguntas capciosas, porque existem muitos seminaristas maldosos. Mas o Senhor já tinha me dado uma revelação a respeito daquilo. O Senhor já tinha me falado o que aquilo queria dizer. Porque de fato, meus amados, a geração de Abraão só chegou até a porta de Canaã. A geração de Abraão parou na porta, não entrou. A geração de Abraão não entrou na terra prometida, porque eram os filhos marcados segundo a carne, os filhos da circuncisão. A geração de Abraão são os filhos da circuncisão, aqueles marcados segundo a carne. Uma geração diferente entrou em Canaã. Uma geração diferente. Eles possuíam algo diferente, algo mais. Eles não eram comuns. Alguém sabe o que significa Josué? A Bíblia, meus amados, ela é revestida de mistérios. Eu costumo dizer que o Antigo Testamento possui o Novo Testamento, só que de forma simbólica. E o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Todo o Antigo Testamento existem figuras de Cristo, figuras do Espírito Santo, figuras de morte expiatória. Existem diversas tipologias que fazem menção ao Novo Testamento. E Josué é a figura de Cristo no Antigo Testamento. É uma questão de semântica, meus irmãos. O nome Josué é a versão hebraica do nome Jesus. O nome Jesus vem disposto dessa forma porque o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo em hebraico. Em algumas passagens aramaico. E a tradução do nome Josué é o Senhor salva. E a tradução do nome de Jesus é o Senhor salva. E Josué é a figura de Cristo no Antigo Testamento, aquele cujas prerrogativas se encaixavam nas mesmas que o Senhor nos promulgou por intermédio da sua morte expiatória, que era batismo por água, batismo no Espírito Santo e salvação. Meus amados, lá em Números 27:18, quando o Senhor manda Moisés passar o trono para Josué, o Senhor fala assim: passa o seu cajado para Josué, porque nele habita o Espírito. Então a geração, meus amados, que adentrou a terra prometida foi a geração que detinha o Espírito Santo. Isso está implícito nas Escrituras, segundo o Antigo Testamento. Josué é a figura de Cristo. E aquele que aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador, detém entre os favores que o Senhor nos concede o batismo com o Espírito Santo. E é só Ele que pode nos capacitar. É só Ele que pode nos dar condições para que possamos adentrar a terra prometida, habitada por gigantes. Porque existem áreas nas nossas vidas, meus irmãos, como é que eu posso dizer? Cheias de demônios, cheias de gigantes. Existem áreas nas nossas vidas que existem gigantes tomando conta. Existem áreas das nossas vidas cuja população não é a que o Senhor determinou, cujos populantes não são o que o Senhor determinou, só que para que possamos entrar precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Meus irmãos, existem inimigos que impedem a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Não basta aceitar Jesus.